A história da filosofia é como uma grande conversa, sabe? Uma conversa que se desenrola ao longo dos séculos, com ideias que vão e voltam, desde lá da Grécia Antiga até os dias de hoje. E assim como toda boa conversa, ela tem seus altos e baixos, suas reviravoltas. A gente pode dividir essa história em etapas, cada uma com suas ideias, seus métodos e suas preocupações. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas etapas? A primeira parada é na filosofia antiga, que vai do século VI a.C. até o século VI d.C. Os pré-socráticos, como Tales de Mileto, Anaximandro e Heráclito, estavam vidrados em desvendar os mistérios do mundo. O que é o cosmos? De onde viemos? Eles buscavam respostas em elementos básicos, como a água ou o apeiron, que seria tipo um infinito primordial. Aí vieram Sócrates, Platão e Aristóteles, a santíssima trindade da filosofia clássica. Sócrates, o pai da filosofia ocidental, era o rei da pergunta. Ele achava que a gente descobre a verdade questionando tudo, sabe? Platão, seu discípulo, veio com a teoria das ideias, dizendo que existe um mundo perfeito, além do que a gente vê, e que as coisas aqui são só reflexos desse mundo ideal. E Aristóteles, aluno de Platão, era um cara multidisciplinar, mandava bem em lógica, ética, política e até biologia. Depois, com o Império Romano dominando tudo, vieram o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo, que ensinavam como encontrar a paz interior em tempos de crise. Na Idade Média, do século V ao XV, a Igreja Católica dominava o pedaço. Nessa época, a patrística, liderada por Santo Agostinho, tentava juntar a filosofia grega com os ensinamentos cristãos. Depois veio a escolástica, com São Tomás de Aquino como figura central. Eles tentavam mostrar que a fé e a razão não eram inimigas, usando a lógica de Aristóteles para explicar a doutrina cristã. A obra-prima de Tomás de Aquino, a Suma Teológica, é um exemplo dessa fusão entre fé e razão. Aí chegamos à Era Moderna, do século XV ao XVIII, época de grandes revoluções no jeito de pensar. No Renascimento, a galera redescobriu os clássicos gregos e romanos. Figuras como Nicolau de Cusa e Giordano Bruno desafiaram as ideias da Idade Média sobre o universo. No século XVII, o racionalismo bombava. Descartes, Spinoza e Leibniz acreditavam que a razão era a ferramenta principal para entender o mundo. Descartes, com seu famoso penso, logo existo, colocou o sujeito no centro do processo de conhecimento. Já o empirismo, turma do John Locke, George Berkeley e David Hume, defendia que a gente aprende com a experiência, observando o mundo ao nosso redor. No iluminismo, figuras como Voltaire, Rousseau e Kant usaram a razão para criticar a sociedade da época e lutar por liberdade e justiça social. Chegamos então à filosofia contemporânea, que vai do século XIX até hoje. No século XIX, o idealismo alemão, com Fichte, Schelling e Hegel, explorou a relação entre a realidade e a mente. No século XX, o existencialismo, com Sartre e Heidegger, falava sobre a liberdade, a responsabilidade e a busca por significado em um mundo aparentemente sem sentido. A filosofia analítica, com Bertrand Russell, Wittgenstein e G.E. Moore, usou a lógica para analisar a linguagem e resolver problemas filosóficos. Já a teoria crítica e o pós-modernismo, com Adorno, Foucault e Derrida, questionaram as estruturas de poder e as narrativas dominantes da sociedade. E essa conversa continua. A história da filosofia é um bate-papo sem fim, onde cada época dialoga com as anteriores. Das questões sobre o cosmos até as reflexões sobre a existência humana, a filosofia nos ajuda a pensar sobre o mundo e sobre nós mesmos.